Quando a gente tem Deus, o Senhor nos dá força, Ele nos dá graça. E como se não bastasse, Satanás, esse demônio a qual eu conversava muito com ele, chamado Pai Joaquim, esse demônio chegou para minha mãe e disse que era para ela se preparar porque eu ia morrer e ela ia ficar sem a filha dela. Minha mãe começou a chorar, minha mãe estava em desespero. E eu dizia: mãe, fica calma, mãe, eu estou lavada, coberta pelo sangue de Jesus. Eu não preciso, eu não tenho medo, não. O diabo, ele bate o pé, mas Jesus, ele coloca as mãos e Satanás tem que cair por terra, mãe. O diabo não pode me tocar. E graças a Deus, a profecia de Satanás nunca se cumpriu. Eu quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, saudar todos os irmãos aqui do canal que estão nos ouvindo. Eu me chamo Betânia, quero dar continuidade ao meu testemunho, a qual eu já comecei a falar, né? De onde o Senhor me tirou, como foi minha vida sem Jesus. Mas agora eu quero contar para vocês como a minha luta, a minha carreira, né? Quando eu vim para Jesus Cristo. Irmãos, durante os 2 primeiros anos, o meu esposo nunca se incomodou porque eu estava na igreja. Prestem bem atenção, ele, pelo contrário, ele, né, até dava uma forcinha e tal, vai para a igreja hoje e tal. Mas, depois que, de uns 2 anos, aí eu já comecei a sair para evangelizar, comecei a falar para as pessoas quem era aqueles espíritos que perseguia, que se dizia ser anjo de luz. Então eu comecei a relatar para as pessoas o que era, quem eram eles. E, amados irmãos, então ali começou uma grande guerra na minha vida, uma grande batalha, que no começo eu não entendia o porquê daquela batalha. Satanás, aí, a partir desse momento em que eu comecei a evangelizar, comecei a levar a palavra, comecei a ganhar outras almas para Jesus, porque depois que eu me converti, igreja, depois desses 2 anos que eu já estava assim, mais amadurecida, já era diaconisa no ministério, aí eu pensei, agora é hora de levar a palavra. Comecei a pregar a palavra do Senhor, evangelizando, saía de uma rua, atravessava, ia para outra, os bairros, a gente andava nos bairros o tempo todo evangelizando, e então era assim, uma bênção, as almas vinham para Cristo. Não dá nem para explicar como era tão maravilhoso ver tudo aquilo. E aí o diabo, para poder me afrontar, porque eu já havia me perdido lá do candomblé, já não era mais, não fazia mais parte do candomblé, ele começou a me perseguir de uma maneira diferente. Começou a usar meu esposo alcoólatra, mas alcoólatra mesmo, ele se transformou no alcoólatra de carteirinha. Aquele tipo de alcoólatra que, quando eu imaginava estar chegando o final de semana, eu já começava a me desesperar, porque era só tristeza, era somente choro, era somente brigas. E ele começou a me perseguir, me querendo me proibir de ir para a igreja. Mas eu continuava insistindo, eu dizia, não, não vou parar por causa de você. E aí começou então as brigas, as contendas, começou então, ele passou a me bater, ele passou a me humilhar, ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente. Era uma pessoa que antes era o marido ideal, o pai maravilhoso. Ele passou a ser uma pessoa agressiva, alcoólatra, completamente alcoólatra. Ele se entregou ao álcool. E nesse interim, o Senhor Deus, né? Uma certa tarde eu estava na igreja. E nesse interim, pela misericórdia de Deus, eu comecei
Senhor Jesus, a lutar contra o inimigo, porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, é contra os malignos, o diabo, né, que vem nos afrontar, porque o diabo, ele havia me perdido para Jesus, ele antes que ele me tinha nas mãos, aquele que antes fazia de mim peteca, fazia o que queria, agora não, agora ele usava meu esposo para me afrontar. Quantas vezes eu tive que sair de casa às pressas, correndo, porque ele me batia nas crianças, acordava as crianças, 1, 2 horas da manhã, para as crianças ter que sair eu tinha que sair de casa com as crianças, ele quebrando tudo. As crianças ficavam tudo assustadas. Minha menina mais velha tinha, na época, quando isso começou a acontecer, minha filha mais velha tinha seus 9 anos, e a pequenininha tinha 2. Então, assim, foi uma vida de muita luta, de muito sofrimento, de muito choro. E era muita perseguição, gente, era muita perseguição por parte do meu esposo. Mas uma certa tarde, Jesus, que é maravilhoso e sabe trabalhar, ele usou um vaso na congregação e disse: Olha, você vai para São Paulo porque você vai pregar para sua família. E eu não gosto de São Paulo, sabe? Eu fui criada em São Paulo. Eu me casei em São Paulo, minha filha mais velha nasceu em São Paulo, mas eu não gosto de São Paulo. Depois que eu mudei para o interior, eu me adaptei muito bem à vida interiorana. E é outra coisa, não tinha violência, não tinha tanta bagunça, igual você vê na cidade grande. Eu falei: Deus, eu não vou. Porque depois que eu aceitei Jesus, um ano e meio, um ano depois, um ano e meio, não, um ano depois, eu fui visitar meus pais, lá no estado de Alagoas. E quando eu cheguei lá, o meu pai, ele não quis abrir a porta para mim. Ele disse dessa maneira: se eu soubesse que tu estava no meio desse povo que vive latindo, que nem gritando igual sapo, eu não tinha aberto a porta para você. Eu preferia receber o teu caixão do que saber que você está no meio desse povo. Então, como meu esposo estava comigo, né, quando nós chegamos lá para visitar meus pais, e ele tinha muito carinho pelo meu pai, ele abriu a porta, pelo meu esposo, ele abriu a porta. Eu e as 3 crianças e ele. E ali começamos, então, Deus me usava para falar do amor de Cristo para minha mãe sempre crendo no Padre Cício, minha mãe não dava atenção porque eu falava. Ali já começou a minha luta, mas minha luta foi tão grande ali que meu pai me perseguindo, aí começou a minha saga de sofrimentos naquele lugar. Meu pai, ele pegava meu esposo, eu fiquei 18 dias ali naquela cidade onde meu pai morava e minha mãe, e meu pai pegava o meu esposo e levava ele para prostituição lá na casa de mulheres, né, que vende corpo. E ali meu pai entregava mulheres na mão do meu esposo e falava: Olha aí, faz o que você quiser. Ela não quer sair desse negócio de igreja, faz isso que ela vai acabar saindo. E meu esposo começou a enveredar por essas vidas aí, por essa vida, começou a me trair. E não era com uma nem duas, eram várias mulheres. Foram muitas traições, muitas traições. E eu pensava assim: não, eu agora sou serva de Deus, eu preciso suportar, porque casamento é um só. E eu ia suportando tudo. E foi quando chegou então um momento, aí viemos embora, né? Voltamos para Minas Gerais. E chegou um momento então que Deus, pela sua misericórdia, ele me deu a ordem, usando o vaso que era para mim ir para São Paulo, porque eu tinha que pregar a palavra de Deus para minha família. E eu falava: Senhor, eu não vou porque eu não gosto de São Paulo. E eu teimei com Deus por muito tempo. E saiu na cidade um boato que meu esposo, que aí também onde ele trabalhava, essa empresa ia fechar, que ia mandar todo mundo embora. Mas ia ficar alguns que iam ser mandados para outro setor. Não ia fechar por inteiro, ia ficar um setor aberto e ia ficar poucas pessoas. E eu ficava: Deus, me ajuda para que meu esposo fique nesse setor. Se o senhor me ajudar, eu vou dar um voto de tanto, assim, assim, na igreja e tal.
Mas, irmãos, aí o querer de Deus não é o nosso. E uma certa vez eu chego em casa, cheguei de tarde da igreja, e quando eu olho para dentro da minha casa, quem está sentado lá? Meu esposo. Eu olhei para ele e falei, é o que eu estou pensando? Ele falou assim, Bel, a, a empresa me mandou embora. Irmãos, quase 12 anos de empresa. Eu me vi num desespero muito grande. Eu falei, não vou para São Paulo, não vou. E meu esposo pegou dinheiro, reformou a casa, comprou um carro usado e ficamos naquela vidinha. De repente o dinheiro acaba, ele bateu o carro, destruiu o carro não teve mais jeito, teve perca total. E ele esperando arrumar emprego, e procurava emprego, as portas não se abriam. Começamos a passar necessidade. Aí fui vendendo móvel, fui vendendo outro, para poder comprar comida. Até que eu me vi sem nada. Sem nada, simplesmente nada. E aí, então, acabamos indo para São Paulo. Fui morar num barraquinho atrás da casa da minha irmã, na comunidade. A casa da minha irmã na frente era uma casa muito bonita, de alvenaria, muito bem feita. Mas o lugar onde nós estávamos morando era um lugar que era muito. Quando pensava, vai chover, já tinha que levantar tudo, porque a chuva vinha e trazia uma lama que passava por dentro da casa, por dentro do barraco de madeira. Eram 2 cômodos apenas, cheio de lesma, eu tenho nojo de lesma. E aparecia lesma de todos os lados. Irmãos, Deus me provou de uma certa maneira que eu pensava, Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando. E até aí já tinha 8 anos que eu já tinha aceitado Jesus Cristo, que eu já era servo do Deus Altíssimo. E eu pregando, e comecei ali naquele lugar a falar do amor de Cristo para minha família. O meu cunhado ficou com raiva de mim, porque eu falava do amor de Cristo para minha família. Ele era muito devota, Aparecida, e ele muitas das vezes falava coisas que doía muito, muito, mas muito mesmo. E mesmo assim eu fui suportando por amor a Cristo. Irmãos, eu, como costureira, veloquista, arrumei emprego rapidinho ali naquele lugar. Mas ele não, meu esposo não. E por ele não arrumar emprego, ele bebia, bebia. Ele bebia tanto, 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 que ele não aguentava chegar em casa. Alguém tinha que trazer e passava no beco da casa da minha irmã e entrava para dentro. E dormia ali e ficava. Irmãos, foi uma luta, foi um tempo assim, de muita luta. Foi um tempo de muito choro. Mas foi a partir daí que Deus começou a me mostrar quem é o inimigo das nossas almas. Como ele é derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, como o poder de Deus se faz grande. O poder de Deus é maravilhoso quando nós deixamos o Senhor entrar e fazer morada em nosso coração. E ali, pegando a palavra do Senhor, ministrando a palavra de Deus, a minha mãe começou a frequentar a igreja comigo, muito relutante, mas ela foi. E no decorrer do tempo, a minha mãe aceitou Jesus, levantou as mãos para o Senhor. Oh, glória, que tempo, que dia maravilhoso. O dia em que a minha mãe levantou as mãos para Cristo. Foi algo maravilhoso, que não tem explicação. E continuei ministrando. Passava necessidade, muita necessidade mesmo. Mas estava ali firme com Cristo. O pouquinho que eu recebia de onde eu trabalhava, que não era de registro, era para produção. O pouquinho que eu ganhava, ajudava a pagar a água, ajudava a pagar a luz. E assim foi a minha vida. De repente, o Senhor me provou na falta do pão. Irmãos, é uma prova que machuca, é uma prova que dói. Dói no fundo da sua alma. É quando o Senhor Jesus prova você na falta do pão. E Ele começou a me provar na falta do pão. E doía demais ver minhas filhas tão pequenas ainda, e passando necessidade de pão. Né? Uma certa tarde eu estava na igreja, irmãos. Chegou uma irmã na porta, essa irmã me chamou e eu fui ver o que ela queria e ela falou para mim que o esposo dela queria conhecer o meu marido porque os dois tinham o mesmo nome. Eu achei, nunca acreditei não, mas colou, né, um pouquinho, né? E eu fui com ela e quando eu cheguei lá, no barraquinho que eu morava, na porta lá, eu morando nos fundos, como já falei, e ela falou para mim assim, não,
a gente não veio aqui para conhecer seu marido, não. A gente veio aqui para entregar isso aqui para você. Aí levantou o porta-mala do carro e tinha uma cesta que era maior do que a primeira. Tinha tudo, 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 tudo. E aí eu só sabia chorar. Eu desabei chorar e agradecer a Deus por essa bênção, por essa vitória. E quando a minha irmã Cícera viu que Deus estava agindo, que o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos, é um Deus que realmente ele abre portas de não tem porta, ele provê, ela foi para a igreja, ela começou a ir para a igreja também, e foi onde ela aceitou Jesus. Através dos milagres que ela via, ela aceitou Jesus. E depois de uma semana, a minha outra irmã, coração duro também aceitou Jesus Cristo. E eu tive o privilégio de levar minha mãe e minhas duas irmãs para o batismo. Depois do batismo das minhas irmãs, eu fiquei ali pouco tempo, porque Deus abriu a porta novamente para meu esposo na cidade onde a gente morava e retornamos para a nossa cidade. E ali Deus fez uma obra muito grande, mas, como eu já falei, ele é alcoólatra, né? E como alcoólatra, ele não deu sossego. Trabalhava uma semana, ficava um mês em casa, trabalhava 3 dias, ficava 3 meses, e eu tinha que trabalhar muito para poder cuidar das minhas filhas. Trabalhava em casa de família, colocava minhas filhas na creche, mas eu não desisti, eu não desisti. E ele era muito assim, mulherengo, me traía demais, me traía muito, muito mesmo, me traía muito. Inclusive, a mãe dele levava mulheres para ele na minha casa. Teve uma certa vez que eu fui para a casa da minha mãe em São Paulo, eu fiquei 4 anos sem ver minha mãe, e eu fui lá, né, orei a Deus para ver minha mãe, e quando eu voltei, eu, infelizmente, eu digo infelizmente, né, porque mulher nenhuma suportaria o que eu suportei. Ele estava dormindo com uma mulher que há 15 dias ele dormia com essa mulher na mesma cama que era minha e dele, nossa cama, nosso leito. Ele estava dormindo com essa mulher por 15 dias, morando dentro da minha casa. Era apenas indo à noite, ela morava lá, estava lá 15 dias, com o apoio da mãe dele. Então, foi assim um baque muito grande. Eu não podia abandonar ele, porque senão meu pai me batia, que meu pai falava que casamento é um só, minha mãe dizia a mesma coisa, e eu não tinha apoio de ninguém, ninguém me apoiava. Então, eu tive que passar por tudo isso. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, ele foi me dando graça, foi me dando força, as lutas foram aumentando, Satanás investindo, eu pude contemplar cara a cara esse demônio que usava ele para adulterar. Eu vi ela na minha sala e o Senhor me mostrou ela grande, da altura que era a parede da minha sala, era ela, bem grandona, uma mulher muito bonita, vestida com a calcinha vermelha, aqueles fio dental vermelho, as unhas vermelhas e sem a parte de cima, ela estava sem sutiã. Então ela estava praticamente nua. E eu falava, esse é o demônio que usa meu marido. E ali eu fui mostrar para ele, ele não via, porque como que ia ver, né? Se era espiritual, não tinha como ele ver. Mas, irmãos, muitas vezes as pessoas acham que casamento é assim: ah, fulano me bateu, fulano me machucou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu vou largar ele, porque não. Aí, mas aí eu acho assim, quando a mulher larga o homem, é porque ela tem uma renda, ela tem para onde ir, alguém apoiou ela, porque eu não tinha apoio de ninguém, ninguém. Eu não trabalhava, ele não deixava trabalhar. Eu tinha as 3 crianças, e quando eu comecei a trabalhar em casa de família para ajudar em casa, ele me xingava, e mesmo assim eu ia trabalhar, colocava minhas meninas na creche, mas eu ia trabalhar, eu não ficava esperando. E foi muito grande. É muita coisa, gente, é muita coisa para contar, não é só isso, tem muita coisa. Foi muita perseguição, foi muita calúnia. Quando eu engravidei da minha filha do meio, eu estou contando, resumindo, as coisas que eu estou lembrando. Quando eu engravidei da minha filha do meio, a mãe dele espalhou para toda a cidade que eu tinha traído meu esposo e que aquela criança não era filha dele. E para a glória de Deus, a menina nasceu a cara dele. A menina é a cara dele, porque eu falei: não, não temo, eu não estou devendo. Eu sei que é filha dele. E eu ainda glorifiquei a Deus, porque ele dizia assim: não,
Eu conheço a mulher que eu tenho, eu sei que é minha, eu sei que essa criança é minha. E graças a Deus, a criança nasceu a cara do pai. Irmãos, muitas vezes eu estava dentro da igreja, o diabo usava meu esposo para me buscar dentro da igreja, meu cabelo comprido. Eu fazia aquele, amarrava rabo de cavalo, que eles falam, né? Eu sentia a mão dele no meu cabelo enrolando, me puxando para trás, me chamando tudo que é palavrão que vocês pensavam, vocês pensar. E isso metendo a mão em mim, me empurrando para fora, xingando todo mundo dentro da igreja, afrontando os pastores, afrontando as pessoas ali dentro. Foi algo assim terrível, terrível. E aí eu ia para casa e ele atrás xingando, 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 mas eu firme, eu ia, eu na frente, ele atrás xingando, as meninas pequenininhas comigo, e eu sempre ali clamando o sangue de Jesus. E eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda, Satanás. E assim eu fui indo e chegava em casa, eu ficava em casa, ele saía, chegava em casa 3 dias depois, eu não sabia onde ele estava. Estava com mulheres, com as mulheradas, bagunçando. Não foi fácil, suportei tudo isso por amor a Cristo e por amor às minhas filhas. Já cheguei a ser violentada pelo meu esposo, a ponto de chegar no hospital, o médico falar, vai denunciar. Eu dizia não, porque eu olhava para trás, eu via as 3 pequenininhas, pois eu não tinha apoio de ninguém. Você sabe o que é ninguém? Ninguém. Toda a família dele contra mim. A minha família, né, do lado do meu lado, não tinha ninguém a meu favor. Meus pais, que eu esperava contar com eles, também é, não tinha como contar com eles. Primeiro, porque eles jogavam sempre na minha cara aquilo que eu fui. E agora eu era casada, era mãe de família, tinha que agradecer a Deus por isso. Não foi fácil, não, gente, não foi fácil. Mas quando a gente tem Deus, o Senhor nos dá força, Ele nos dá graça. E como se não bastasse, Satanás, esse demônio a qual eu conversava muito com ele, chamado Pai Joaquim, esse demônio chegou para minha mãe e disse que era para ela se preparar porque eu ia morrer e ela ia ficar sem a filha dela. Minha mãe começou a chorar, minha mãe estava em desespero. E eu dizia: mãe, fica calma, mãe, eu estou lavada, coberta pelo sangue de Jesus. Eu não preciso, eu não tenho medo, não. O diabo, ele bate o pé, mas Jesus, ele coloca as mãos e Satanás tem que cair por terra, mãe. O diabo não pode me tocar. E graças a Deus, a profecia de Satanás nunca se cumpriu. No dia 23 de novembro, que passou agora, fez 31 anos que eu sirvo o Senhor Jesus. E tenho muitas coisas para relatar, muitas coisas, é porque eu não lembro assim em sequência. Então eu tenho que ir contando aos poucos aquilo que eu me lembro, porque é muita coisa para contar. Não é só um ano, 2 anos, não, é muita coisa. São 31 anos de peleja, 31 anos de luta. Por muitas vezes eu buscava meu esposo no bar, ou então tinha que buscar ele jogado na calçada, todo machucado, ensanguentado, para trazer para casa, porque ele estava morto de bêbado. Chegou um momento, um tempo em que eu não queria mais cuidar dele. Eu dizia assim: eu sou crente, eu sou obreira. Ele buscou servir o diabo, então ele fica com o diabo, eu fico com Jesus. E eu já me achava salva. Porém, uma certa vez, eu pregando na cidade de Ribeirão Preto, Deus usando ali um ancião de dias. Aquele ancião levantou-se, veio na minha direção e dizia assim que se eu não cuidasse daquele a quem Deus me deu por esposo, ele ia cobrar de mim, porque Deus tinha salvação na alma dele. Então eu tive que suportar tudo aquilo por amor a Cristo. Esperava chegar, dava 2, 3 horas da manhã, ele não estava em casa. Ele chegava e quando ele chegava, ele ficava gritando meu nome no meio da rua. Saía para fora, buscava, dava banho, trocava de roupa. Então eu tomei nojo dele. E eu passei a dormir em camas separadas. E aí que o diabo começou a agir e agiu muito pior. Daí para frente foi que as coisas se estreitaram cada vez mais, cada vez mais. Irmãos, foi muita luta. Para mim descer as águas batismais foi muita luta. Minha sogra contra as crianças pequenas, não tinha como deixar essas crianças para poder ir para o batismo. Eu enfrentei calúnias, eu enfrentei o meu marido me trancando no banheiro para me matar. Então o vizinho, que era cunhado dele, ele
ele arrombava a porta e me tirava das garras dele. Foram muitas coisas que eu não tenho como contar para vocês agora, mas com o tempo eu vou estar passando para vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, até o próximo vídeo, quando eu estiver relatando mais coisas piores ainda, tá? Porque isso aí é somente o começo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.